Depois de amanhã, feriado. A temporada de verão está chegando. Aqui no litoral paulista, uma das maiores preocupações está no mar. No último feriado, foram mais de 60 registros de resgate. Pessoas que acabaram se afogando. Para falar do reforço nas praias e os equipamentos também que são usados aqui para fazer o salvamento das vítimas, a gente vai receber aqui o Tenente Paulo Sérgio dos Santos, do GBMAR, e o guarda-vidas Eduardo Monteiro, que também está com a gente aqui. Muito obrigado. Tenente, obrigado. Muito obrigado, Monteiro, por ter vindo aqui. O trabalho de vocês é um trabalho muito complicado, porque, primeiro, você não tem tempo hábil para pensar. Com certeza. Ou salva a pessoa ou ela morre afogada. Por exemplo, no mar. Isso mesmo. Não tem tempo para pensar. Não tem tempo para dizer assim, esse chamado aí é um trote. Não tem isso, né? Olha o que você disse, é muito importante, porque depende da variação da maré e força das ondas, a força de arrasto de uma corrente de retorno ou uma correnteza, que a pessoa chama, é de segundos. Aqui, a gente está vendo aqui, estava forte nesse final de semana, os 2 salvamentos que foram feitos pelo seu grupamento. Isso, na sexta-feira, na Praia da Enseada, dois adolescentes entraram no mar e já foram logo arrastados para o fundo. Caíram num buraco e foram arrastados para o fundo. E exatamente nesse local tem muitos buracos, né? Isso. E que se você não conhece, mesmo quem conhece acaba sendo pego, imagina quem não conhece. E aí as pessoas deveriam respeitar. O mais importante, né, como o nome já diz, é guarda-vidas. O nosso foco é prevenção, é evitar afogamento. Então, nesse local, nesse dia, havia uma placa de perigo. E aí o caso de de outro caso, né? Certo. De 2 afogamentos e um deles, infelizmente, não foi possível resgatar. Né? Isso, na Praia do Pernambuco, né? Fizemos as buscas por vários dias, mas o certo desconhecimento gera o afogamento, né? Além disso, o abuso, né? Às vezes, por desconhecer, há um abuso um pouco mais. E tem aquela história do cara Isso. tomar um pouco mais, ou tomar o bebê, porque assim, bebida e direção não combina, bebida e mar também não combina. Olha, afogamento, só um dado. Ano passado foram 3.100 pessoas retiradas do mar pelos guarda-vidas. Então, se você for ver, somando ainda os surfistas que fazem salvamento, outras pessoas, familiares, amigos, esse número é muito maior. Então, o conhecimento do risco é importante. Então, viu a placa lá, obedece, atende, não entra, não nada. E respeite. Ô, Monteiro, você pode pegar aquela caneca ali, por favor, que eu ganhei de presente aqui, do Tenente. É uma caneca aqui, eu tenho a minha caneca, mas essa daqui é especial porque é do Grupamento de Bombeiros Marítimos Salvamar Paulista, o Corpo de Bombeiros. Essa caneca está escrito aqui, pela preservação da vida a qualquer custo. É isso mesmo, Monteiro? Exatamente assim. Exatamente desse jeito. E aí você utiliza alguns equipamentos para poder fazer salvamento, certo? Nós trouxemos alguns equipamentos, apenas alguns. Então vem para cá, por favor. Não caberia no estúdio todos. Alguns equipamentos aqui, esses equipamentos são equipamentos que você utiliza no dia a dia, no salvamento mesmo, ou no treinamento? Em ambos. Em ambos. Principalmente no treinamento, porque a gente quer buscar sempre a perfeição na hora Então, de salvar uma vida. Você pode mostrar para mim? Você tem luvas aqui. Esse equipamento aqui é básico para embarcações, para proteção do guarda-vidas. Temos luvas, bota de neoprene, capacete. Junto com esse kit ainda vai a nadadeira, sempre acompanhando a embarcação. E esse equipamento para dar maior segurança para o profissional, que é um colete de salvamento. Pelo profissional, ou seja, você vai para o mar, lá na embarcação, você vai utilizar este equipamento. Isso vai proteger o herói. O herói. Que é o salva-vidas. Agora, na praia é muito comum, acho que todos já conhecem, esse é o flutuador. Equipamento de salvamento aí que suporta até 5 vítimas, dependendo da situação, ou você seja, consegue resgatar. Você vai para o mar, a pessoa está se afogando, porque tem aquela história, o cara que está se afogando, ele quer se agarrar em alguma coisa. Se ele pega você, ele acaba te puxando também e dificultando Teremos o 2 vítimas, dependendo da situação, você arranja outra Aí você coloca esse aqui, flutuador lá, ele segura o flutuador e não vai se afogar. Lembrando que isso aqui é a nossa última opção. A nossa ferramenta principal, na verdade, é essa daqui. É o apito. Que é o apito. O nosso objetivo final não é o salvamento em si, mas evitá-lo através da prevenção. Ou seja, a prevenção, né? As pessoas... Prevenção é o carro-chefe. É o carro-chefe. Então pode dar um apito aí, por favor, que a gente também utiliza... Vai incomodar um Vai pouquinho. nada, a gente utiliza... Só faz de leve. Ô, Bruno, pega o apito aí, por favor, para mostrar para ele se... Pode apitar, não tem problema, não. Viu?
senhor e a senhora que estão em casa, não foi um problema na televisão, foi o apito do salva-vidas para avisar que não pode entrar no mar mais a fundo. E a gente tem um apito aqui que sempre utiliza, o apito não é pequeno não. Ele pode não ter esse som, mas ele não é um apito pequeno não. Olha lá, ó, pronto, o Bruno trouxe aqui o apito. Eu acho que eu vou levar emprestado. Você vai levar emprestado porque as pessoas não estão respeitando, tem muito afogamento, então nós temos um apito aqui. Tá aprovado. Esse é melhor, tá bom? Tá aprovado. É um apito que a gente tem brincando aqui, mas a gente brinca justamente para que você tenha noção da importância do trabalho deles, mas que você tenha mais ainda a noção de que prevenir é o melhor caminho, né? Esse é o caminho. A nossa corporação investe muito na prevenção. Nós treinamos bastante, a nossa corporação anualmente. Ali você tem um corpo ali, um dorso, né? Isso, um dorso ou torso, dependendo, ou torso, aí da, dependendo da nomenclatura. circunstância, né? Nós treinamos muito a prática de reanimação de vítima. Porém, nosso objetivo final é evitar usar isso no máximo. Como é que você... Dá para fazer um... Dá, lógico que dá. Tenente, dá pra gente Com fazer certeza. aqui? Então, peraí. Deixa eu vir pra cá, porque aqui tem a placa, né? Primeiro tem placa aqui, ó. Perigo! Perigo! Tem a Essa placa. que o pessoal precisa obedecer, evitar de nadar, evitar de entrar. Porque o guarda-vidas, ele estudou aquela praia, ele conhece os riscos, ele sinaliza aquilo. Há um buraco, uma corrente, um risco fixo. Olha lá a então, placa. pessoal, obedeça as placas. Obedeça mesmo, porque esse perigo aí é perigo mesmo, né? A prevenção ela começa antes mesmo da praia. Então a gente já faz distribuições, né, de revistas em quadrinhos, Turma da Mônica. Ah, que legal essa daqui. Então foi mais de 1,5 milhão de revistas Turma da Mônica que fizemos em 2017. É distribuído em várias escolas. Através Água no umbigo, né? Sinal de Água no umbigo, perigo. sinal do perigo. É, são informações de forma lúdica para as crianças, né? Mas que fazem a maior diferença para você ter cuidado. Não é para você nunca entrar no mar, é para você entrar com cuidado. É para você certeza. respeitar os locais de perigo. E o apito que é o mais importante, né, Monteiro? Primordial. Primordial. E aí você tem essas revistas aqui, Salvando Vidas, né, da Turma da Mônica, é um exemplo do trabalho que eles fazem aqui de prevenção, né? E a fita de crianças, né? Que é muito importante, A fita né? de criança. Chegou na tá. praia, procurar o guarda-vidas mais próximo, se orientar dos locais de... Coloca o nome da criança aqui, Isso. né, o telefone. Orientar os locais mais seguros para o banho da família e já aproveitar e colocar nas crianças a etiqueta, né? A Isso é muito etiquetinha. importante. A fitinha, Tem diminuído né? bastante o índice de crianças perdidas. Porque tem ONGs e outras instituições que têm colaborado com o bombeiro para esse tipo de serviço. Legal, então vamos fazer um exemplo aqui. Bom, então, o que aconteceu aqui? O cidadão se afogou e engoliu muita água, mas foi salvo isso. a tempo. E mesmo assim ele ainda está ali sofrendo. O que acontece com a pessoa nessa Bom, hora? a princípio ela pode sofrer desde Uma parada? simples susto, cansaço, que passa com um leve repouso, Sim. até o caso mais grave, que é a parada cardiorrespiratória. E aí? E aí sim demanda uma intervenção de urgência e emergência, para isso treinamos bastante, Sim. que seria técnicas básicas de reanimação, Então a vamos- famosa RCP. Então vamos abaixar aqui para acompanhar o trabalho lá. Porque o que acontece? O cara precisa ser reanimado, né? Exato. E aí você tem um kit aqui. Isso aqui acompanha o profissional Tá. sempre, a todo momento, porque realmente é Vou mostrar. um equipamento essencial para fazer o suporte ventilatório. Ah, tá, para fazer o máscara suporte. A pocket. máscara pocket, Isso. né? A Pra famosa máscara pocket. fazer. Ah, Nós ajustamos ela ah. e vestimos na vítima. Porém, antes, né, o óbvio, chamamos a vítima por 3 vezes para ver se ela realmente está inconsciente. Se ela estiver inconsciente, nós fazemos uma manobra de abertura das vias aéreas para facilitar a respiração. Esse movimento aqui é simples se não houver nenhuma lesão de coluna cervical. Tá. Inspecionamos a cavidade oral, se tiver algum líquido, algum corpo estranho, removemos de imediato. Tudo isso é muito rápido. Não Tô dá nem falando tempo de- pausadamente, você tá falando pausadamente mas pra- nesse período já teria concluído toda a análise. E em seguida eu faço lá o cheque simultâneo para Ou ver seja, ver se se tem pulsação. tem pulsação e movimentos respiratórios. Certo. Pior quadro possível. A pessoa não respira e o batimento está parado. E aí o profissional precisa agir imediatamente. Primeira coisa que eu preciso fazer, acionar o apoio. Sim. Você Nós pega o acionamos rádio. a equipe de apoio, informamos a situação da vítima e iniciamos as manobras. Certo. Bem simples. Nós iniciamos com 10 insuflações. Eu vou Certo. virar aqui a boneca, Claro. porque o estúdio aqui é um pouquinho restrito. Então vamos lá. E a gente vai lá e mostrando faz aqui.
as insuflações. Certo. E aí você faz 10. O tratamento de vítima afogada difere do tratamento de uma outra tipo de vítima, tanto de trauma quanto caso clínico. Sim. O afogamento ele é específico. Esse tipo de salvamento ou de tratamento que você está dando imediato, né, de pronto-socorro, né, o de socorro imediato, é para uma vítima afogada. O trauma é outra história. É um pouco diferente do diferente, tratamento, né? porque o afogamento, a necessidade, essa parada cardiorrespiratória foi por falta do ar. Então a gente já inicia com esse tipo de tratamento. Com o ar, tentando insuflar o ar. O primeiro procedimento é esse. Tá. É encher esse pulmão de ar. E a partir daí nós iniciamos sim a massagem cardíaca. Aquela coisa que a gente costuma ver em filme, que é a massagem lá no coração. É uma técnica muito simples, porém o profissional já está exausto, cansado, numa situação de grande fez pressão. o salvamento, né? Veio nadando. E normalmente ele está cercado por pessoas, familiares. É uma situação de grande estresse para o profissional, mas nós treinamos para fazer isso com a máxima eficiência. Procedimento simples de posicionar a mão no local adequado e nós iniciamos lá as compressões. Mais ou menos nesses moldes aqui. Tá. E quantas você conta? Nós vamos fazer 30 compressões no tórax da vítima e a cada 30 compressões, 10 duas a insuflações. 2 insuflações. Se a vítima for adulta, né? Tá. Se for criança, são outros parâmetros. Sim. A gente vai manter esse suporte básico de vida que vai fazer com que o sangue circule, evite lesões neurais e possivelmente pode fazer a vítima voltar. Legal. Esse é o pior quadro possível. Por isso que a gente insiste que a nossa Que o ferramenta melhor primordial quadro é você respeitar o evitar. apito. Por isso a placa, por isso o apito, Então vamos por isso pegar a a placa presença aqui. de embarcações. O afogamento é um dado muito importante, né? Em 2015 tem uma pesquisa nacional. O afogamento é a segunda causa de morte traumática de crianças de 1 a 9 anos. Meu Deus. Terceira causa traumática de 10 a 19. Quarta causa traumática de 20 a 25. Ou seja, os adolescentes, causa traumática, afogamento é muito grande a preocupação. Por isso, todo esse trabalho de consciência é fundamental. E é por isso que a gente abre espaço aqui no Balanço, sempre quando vocês, por favor, precisarem e quiserem divulgar mais o trabalho, é fundamental que a gente respeite. E como o Monteiro falou aqui, que eu achei sensacional, o mais importante de tudo isso é você respeitar o apito. E as placas de perigo. De fato. Se você respeitou o apito e as placas de perigo, as chances são mínimas de um afogamento acontecer, não é, Tenente? Se não abusar, não exceder no álcool, evitar mesmo em locais seguros, ultrapassar a linha do umbigo, porque existem buracos, de outros itens, outros riscos, uma mudança de maré, o aumento das ondas, isso é um outro risco que pode acontecer. Mas se a pessoa evitar o abuso, ter cautela, e sempre perguntar para o guarda-vidas o local mais seguro, que sempre será onde o guarda-vidas está trabalhando, com certeza vamos ter uma temporada incrível, uma temporada maravilhosa com as famílias. E que venha a temporada, que venham os turistas e que a gente tenha um número menor de afogamentos com o trabalho que vem sendo feito pelo Tenente Paulo Sérgio e também por toda a sua equipe, pelo Monteiro, aqui na prevenção dos afogamentos e dos casos relacionados aos turistas e também moradores que vão para a praia e para o mar. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos pela a Record pelo participação. apoio e certeza que agora Tamo salvou junto. milhares de vidas Pô, que com legal. esses dados, essas informações. Então, para encerrar, não posso... Tô aqui, ó, a placa aqui, não posso encerrar. Espera aí, só um minuto. Dá uma pitada porque agora, hein? Olha aqui, posso- o mar tá aqui, dá uma pitada no O mar, ó, aqui, o mar, você que foi lá, você tá lá na onda, e aí você tá indo mais longe, aí a gente chama, não vai, aqui não, aqui então a gente vai dar uma pitada aqui. Vamos lá, então? Atenção, hein? Obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço mais uma vez. Tudo de bom, obrigado. Muito obrigado. Tenente, por ter vindo. É o Balanço Geral trazendo informação, trazendo notícia e é muita prestação de serviço.